Olá, meu nome é Lucas Pereira, eu sou aluno participante do programa Residência Pedagógica. Ele fala um pouco para vocês sobre um plano de aula que estamos desenvolvendo para a atividade de regência da nossa planilha. A nossa atividade tem um tema: como auxiliar o aluno com deficiência intelectual no seu processo de alfabetização. Nós vamos utilizar a disciplina de língua portuguesa e teremos as habilidades da BNCC, EF01 LP05, EF01 LP05 RS1, EF01 LP10. E então nessa atividade nós iremos trabalhar com as crianças o auxílio na alfabetização. Nós iremos trabalhar vogais, assimilar a escrita e a fala das letras e seu som, e fazer a memorização por meio das letras do alfabeto, né? Utilizando o corpo, as partes do corpo, para poder fazer essa memorização. Essa aula terá 12 horas de duração e ela será dividida em 3 dias. Cada dia terá 4 horas de aula. Os recursos que serão utilizados serão um recipiente de ovo e coelho, um formato de ovo, outro formato de coelho, mini ovinhos de Páscoa, aqueles ovinhos bem pequenininhos, cápsulazinhas, imagens impressas com figuras de boca, com as vogais, ou seja, as crianças vão ver ali como que a boca fica quando você faz o som das vogais. E vamos utilizar uma música que fala sobre o alfabeto. No primeiro dia, nós iremos apresentar o alfabeto, ou seja, nós iremos apresentar para as crianças o alfabeto, nós iremos falar sobre ele e veremos quais os conhecimentos prévios delas sobre o alfabeto. E após elas aprenderem sobre o alfabeto, terem uma consciênciazinha já do que é o alfabeto, nós iremos apresentar para ela a separação entre as vogais e as consoantes. A partir disso, nós iremos trabalhar somente com as vogais de início. Então, nossa atividade será feita assim: nós escolhemos alguns objetos na aula e esses objetos terão algumas relações com essas vogais, mas nem todos terão as mínimas vogais, ou seja, as crianças vão trabalhar com a vogal, mas eles vão ter que descobrir quais objetos têm aquela vogal. E a partir desses objetos, as crianças terão que ligar as vogais, fazendo a correspondência, e assim elas irão descobrindo mais sobre como é a formação, como que elas vão fazendo para assimilarem cada diferença entre as vogais. As cartas das boquinhas serão utilizadas para dar o apoio a elas, e assim nós terminaremos nossa primeira aula, nosso primeiro dia de aula sobre a alfabetização. No segundo dia de aula, nós iremos apresentar para as crianças conceitos que já foram vistos na outra aula, para poder ver se elas memorizaram. E caso elas tenham memorizado, nós iremos passar para a próxima atividade, que consiste em falar sobre as consoantes. Então, as crianças verão as consoantes e não terão o apoio das vogais. Elas só irão ver a consoante, irão falar o nome dela e irão lá ficar pensando como que faz aquele som. A partir disso, as crianças farão a relação entre o som da consoante sem as vogais e logo após eles irão fazer o som da consoante e ver qual vogal faz parte daquele som. Irão acrescentar, irão descobrir e poderão utilizar o auxílio também das boquinhas para poder fazer essa relação entre consoante e vogal. Assim nós finalizamos a segunda aula e iremos para o terceiro dia de aula. No terceiro dia de aula, nós faremos uma pequena revisão, falando um pouquinho sobre o que nós já fizemos nas outras aulas, para ver se as crianças aprenderam, se elas estão aprendendo mesmo, e se elas estão memorizando cada coisinha. Então nós apresentaremos uma música, que será a canção do ABC, que está disponibilizada pela Little Baby Band no YouTube, e o link segue abaixo no link do vídeo. Nós iremos fazer com que as crianças falem as letras alternadamente, ou seja, elas vão ouvir o alfabeto completo, e logo após elas irão fazer de forma alternada. Elas vão falar, por exemplo, vão falar somente as vogais, depois vão falar somente as consoantes, e vão falar o alfabeto completo, ou seja, elas vão memorizando por partes o que é cada coisa, o que é a vogal, o que é a consoante, e por fim, todo o alfabeto como um todo. E o professor estará disponível para sanar as dúvidas das crianças, poder revisar qualquer coisa que não foi aprendida nas outras aulas, e assim nós terminaremos nossa sequência de aulas voltada para a alfabetização e com relação ao alfabeto. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham ótimos estudos.